Márcio Vando, nasci em São Paulo, 17 de junho de 1949. Então, a 25 era toda uma loja só de tecidos, né? E uma rua limpíssima. As lojas eram limpíssimas, eram aquelas prateleiras de madeira, com aqueles tecidos dobrados, organizados. E eles tomavam conta da criançada da rua, porque a gente brincava na rua normal, porque não tinha tanto carro, tanto movimento. De final de semana, a mamãe fazia carne moída, temperada, e daí era levado na 25, que tinha um lugar que chamava o forno. Ia com a bacia coberta, levava a carne prontinha, e em coisa de 15, 20 minutos eles faziam as esfirras e o quibe. E daí a gente trazia prontinho para casa. Depois nós mudamos, nós saímos da 25 e fomos para o bairro que chamava Jardim Novo Mundo, que hoje é Moema. Então daí a gente mudou para lá para uma casa. E o que mais a gente estranhou é porque era assim, as ruas não tinham asfalto. Então para nós era no meio do mato, entendeu? E isso a gente estranhou demais. Tinha um bom quintal e tinha o galinheiro, né? Tinha uma horta e a sensação eram os aviões. Em cima tinha um terraço e a gente nunca tinha visto avião tão de perto. Então, cada vez que a gente ouvia o primeiro barulho, que era só de tempo em tempo, né, o avião, a gente subia direto, era como se passasse perto da gente, né? Nós ganhamos bicicleta, foi um presente maravilhoso, então a gente pôde desvendar Moema, todo aquele bairro todo que ali era... A Avenida dos Bandeirantes tinha uma tábua que a gente punha e atravessava com a bicicleta, que era a grande aventura, né, para fazer piquenique do lado de lá. Todo mundo juntava as coisas, era piquenique mesmo, com toalha, com as coisas todas. Então a gente atravessava Bandeirantes. A gente atravessava porque do lado de cá também tinha mato. Era mato só com mamona, porque a gente fazia guerra de mamona, né? E do lado de lá também era mato, mas não era uma coisa perigosa, não tinha perigo nenhum. Eu não lembro nunca de ter havido algum assalto, algum problema. Nunca nós tivemos nada disso. As casas ficavam abertas, a porta aberta, entendeu? Vinha um vizinho, dizia oi, já ia entrando. Não tinha esse perigo de se andar na rua, de mexer, sei lá, não tinha essa coisa. E o almoço era uma coisa muito... Porque a gente vinha no ônibus sabendo os dias que tinha comida, né? Na terça, na quinta era macarronada, na sexta era o peixe, porque era o dia da feira. Então tinha que... A gente sabia, a gente vinha no ônibus já comentando que o almoço era uma beleza. E de sobremesa sempre era arroz doce, doce de abóbora, entendeu? E sempre vinha algum vizinho para tomar um café e acabava comendo a sobremesa. Então era um bairro assim muito alegre. A gente fechava a rua umas 4 horas. Bom, primeiro que carro não tinha, né? Passava um ou outro. Mas praticamente depois das 4 horas a rua ficava fechada porque todos os dias a gente brincava, geralmente até umas 7 horas. Então era perna de pau, barra manteiga, amarelinha, era direto, aquela meninada da rua. Só no nosso pedaço devia ter 30 crianças no nosso quarteirão. Todo mundo, assim, mesma faixa, assim, né? Então aquilo era uma bagunça, era direto ali. A minha frustração foi perna de pau, porque eu nunca conseguia andar em perna de pau, e a rua inteira andava de perna de pau, e eu não conseguia andar a perna de pau. E foi uma grande frustração na minha vida. E outra coisa que tinha interessante, o irmão da mamãe, o tio João, gostava de desenho animado. Mas o adulto só podia entrar no cinema, né? No centro da cidade, que naquela época era o centro da cidade que tinha o cinema, se tivesse com criança, senão não podia entrar. Então ele passava a semana inteira, pelo amor de Deus, vocês têm que ir, eu compro bala, eu compro chocolate, um de vocês tem que ir, porque ele adorava, era o mundo dele, ele era adulto, tudo, era o mundo dele, era ir, eu lembro que era a sessão de manhã, era às 10 horas da manhã, e eu sempre que acabava indo com ele. Então ele passava a semana inteira pedindo, pelo amor de Deus, que alguém tinha que ir com ele, que ia passar Tom e Jerry, ia passar não sei o quê, e que ele não queria perder. Mas só entrava se tivesse com criança, senão não entrava.